Hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. A Mônica falando hoje sobre a reação de senadores à escolha de Ciro Nogueira, líder do Centrão, para comandar a Casa Civil. Vamos combinar, Mônica, que as pessoas têm todo o direito de mudar de ideia, né? Mas o Ciro Nogueira, em 2018, ele apoiava o Lula, né não? Bom dia. Não, em 2018 o Ciro Nogueira é um personagem muito especial que eu acompanho há muito apoiava tempo. o Haddad e sempre apoiou o Lula, né? Eu falei o Lula, mas desculpa, gente, quis dizer. Não, o Ciro Nogueira, calma, não, o Ciro Nogueira não é assim tão simples de explicar, Carla, não é tão simples de explicar. O Ciro Nogueira, ele apoiou em 2018, ele foi uma das figuras mais sensacionais do ponto de vista dessa coisa da política brasileira, né? Ele apoiava o Geraldo Alckmin, o PP se aliou ao Geraldo Alckmin em 2018. Só que a popularidade do Lula era tão avassaladora no Piauí, que é o estado dele, e o Haddad era o candidato do Lula, que o Ciro Nogueira ele soltou a seguinte pérola: eu apoio o Alckmin no Brasil e o Ciro no Piauí. É verdade. É igual eu torço pro São Paulo, no São Paulo, mas pro Barcelona no resto do mundo, é tipo isso, né? Isso, é isso. Ele falava porque o Haddad pro Brasil, desculpe, o Alckmin como presidente vai ser melhor, mas o Lula pro Piauí foi tão bom que eu não posso deixar de apoiar o Haddad. Então ele ia pros comícios com o Haddad, ia pros comícios com a Alckmin. Era essa loucura. E naquele momento ele dizia que o Bolsonaro era fascista e que o Lula tinha sido o melhor presidente da história do Brasil. Então agora ele, enfim, mudou um pouco de opinião, se aproximou do Bolsonaro, seguramente vai dizer que descobriu qualidades no Bolsonaro e está se aliando, estão se aliando cada vez mais ao Bolsonaro. Está arrumando as malas, ele estava de férias no México, em Los Cabos, um lugar paradisíaco do México, está arrumando as malas, teve que cortar a viagem pelo meio, vem no domingo para na segunda-feira já se encontrar com o presidente da República e foi uma surpresa, né? Tanto para o general Ramos, que está deixando a Casa Civil, diz que foi atropelado por um trator, quanto para o Ciro, que estava em férias no México. A prova de que foi, de fato, uma atitude um pouco surpreendente do presidente é o fato dele estar de férias lá no México. Ele não esperava esse convite, ou pelo menos não esperava para agora. Então a ideia ali do presidente da República é de fato aprofundar essa relação com o PP. O PP é o partido hegemônico do Centrão, o PP atrai outros partidos do Centrão para dar uma blindagem ao presidente da República no parlamento, e essa blindagem já existe na Câmara dos Deputados com Arthur Lira, que é presidente da Câmara e é do PP, e agora o presidente vai tentar, via Ciro Nogueira, que vai coordenar as emendas, que vai coordenar recurso para os estados, que vai coordenar recurso para emendas de senadores, tentar melhorar um pouco o clima para ele no Senado. Agora, ele vai conseguir? Quer dizer, muitos senadores estão dizendo que no Senado a coisa não é assim tão simples, você amarra partidos e vai todo mundo em bloco para um lado, vai todo mundo em bloco para o outro. Não, cada senador ali, ontem mesmo entrevistando o senador Omar Aziz aqui no Ponto a Ponto da Band News TV, ele nos disse isso, né? Eu perguntei para ele, ele falou, olha, o Senado não tem essa coisa muito de centrão, bloco para um lado, bloco para um outro. São 81 senadores, cada senador se comporta individualmente, cada senador tem seus próprios interesses, cada senador, aí já palavras minhas, é candidato a governador no seu estado, tem um candidato a governo no seu estado, tem uma atuação mais personalista, mais forte. Portanto, na CPI, pelo menos, a correlação de forças, por exemplo, não vai ser alterada. A CPI, que é a grande dor de cabeça do presidente da República, o grande calcanhar de Aquiles, tudo indica, né, que esse bloco de 6 senadores que tem investido contra o presidente, que tem aprofundado investigações, que tem ido para cima do Palácio do Planalto, não se altera. Né? Então, você pode ter algumas, por exemplo, talvez facilitar a aprovação do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, aparar algumas arestas, mas no Senado continuará sendo um campo difícil, ali um campo um pouco minado para o presidente da República, Jair Bolsonaro, embora, obviamente, né, a integração de um senador ao núcleo duro do Palácio do Planalto ajude aí no diálogo. O senador Ciro Nogueira tem dito nos bastidores que vai lá para dar equilíbrio ao Palácio, um pouco de equilíbrio ao Palácio, um pouco de equilíbrio nas relações, não só com parlamentares, ele também tem interlocução com a Faria Lima, a chamada Faria Lima, ou seja, com o empresariado de São Paulo,
volta e meia está em algum jantar aqui, algum encontro com empresários, tem boa interlocução, inclusive com jornalistas, quer dizer, é um político das antigas, um político da política bem tradicional mesmo, que o presidente da República dizia que ele é distância, né, que o general Heleno, você lembra, né, Sheila, que ele cantava, se gritar pega Centrão, não fica o meu irmão, ele, né, chamava assim, praticamente, abertamente o Centrão de ter políticos ladrões, quer dizer, isso tudo mudou muito, eu acho que, na verdade, mudou menos o Ciro, mudou mais o presidente da República, Jair Bolsonaro, nesse sentido da relação dele com a política, Sheila. Então, senador, a velha política como nunca, né? É a velha política, é o que se condicionou a chamar de velha política, muito diferente, inclusive, do que dizia o presidente Bolsonaro durante a campanha, no início do governo, de ter ministérios técnicos. Está bem longe disso, né, Mônica? Até porque, falando de reforma ministerial, também tem a mudança com a recriação do Ministério do Trabalho e aí acomodando o Onyx Lorenzoni, né? Sim, o Onyx Lorenzoni, que já passou por várias pastas, se não me engano é o 4º ministério dele, né? Ontem o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, até o atacou, né? O criticou fortemente, dizendo que méritos tem ele, o que ele fez, né? Para merecer esse que pode ser o principal ministério do governo do ponto de vista de política pública. Se tem um problema que o Brasil está enfrentando junto com o coronavírus, é o desemprego, né? Queda de renda. Mas vamos ver, né, o ministro Onyx Lorenzoni sendo deslocado também. Mas voltando só à questão do Ciro Nogueira ter mudado de opinião, né, ou quem mudou de opinião, eu me recordo quando o presidente Sarney, em 2002, o ex-presidente Sarney declarou apoio ao Lula. Na época, Carla e Sheila, era uma bomba atômica, porque o PT tinha feito oposição acirrada ao governo do Sarney, eram adversários muito fortes no Maranhão, no Brasil todo. E ali naquele contexto de 2002, Lula crescendo nas pesquisas, o Sarney declara apoio, que foi um apoio considerado fundamental naquele momento, né, para as pessoas. As palavras eram o seguinte: se o Sarney está apoiando é porque não é tão perigoso assim o Lula se eleger. Na época as pessoas se assustavam com a possibilidade de eleição do Lula. E eu perguntei para ele: quem mudou? O senhor mudou, o Lula mudou? E ele falou: não, como diria Machado de Assis, mudou o Natal. Então, ninguém mudou, mudou o Natal, então é isso, e então aí Centrão e Bolsonaro cada vez mais abraçados. Carla. O que mudou, né, nos últimos tempos é que agora a gente tem câmera de celular, é que todo mundo tem rede social na mão o tempo todo, então esses vídeos, né, vamos dizer, antigos, de 2018, tem um tempinho já, mas eles ainda estão quentes, né, na mão, eles vão circulando muito rapidamente. Antigamente não tinha isso, né, Mônica? Antigamente a gente, como você disse, né, o Sarney, essa opinião dele não tinha, na época não tinha, a opinião pública, ela não era afetada ou não reagia tão automaticamente, tão imediatamente como reage hoje. E ainda assim, apesar disso, a gente percebe que como você disse, né, o presidente Jair Bolsonaro, o próprio Ciro Nogueira, não estão nem aí para isso. Então vamos que vamos. A tendência é a gente normalizar, né, Mônica, essas mudanças aí de opinião, de apoios e tudo mais. Imagino que seja, né, daqui para frente. A gente vai ter que acostumar, colocar esse fator, essa ferramenta, redes sociais, opinião pública nos cálculos políticos, né, daqui para frente. Mas isso vai mudando também.